Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações, ensinando o resumo e os segredos de nossa metodologia. Day Trade na Vale 511 do 12 de 2012, acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site para você receber um vídeo inédito todos os dias de 15 minutos. Pelo YouTube você se cadastra por este link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou YouTube. Bom pessoal, então hoje a gente teve aí um mercado que abriu em tendência de alta, porque no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que nós consideramos como referência principal para a determinação de tendência, e entrada operacional também, só que entramos pelo 1 minuto, porque o risco no 1 minuto é menor, embora seja um gráfico muito mais rápido. Então nós temos aqui preço acima da 8,9, que é essa média azul, e os pontos de entrada operacional que para a compra são pontos de suporte nas médias móveis, ou 8,9 ou 21, certo? Então se a gente vir aqui no gráfico de 1 minuto, a gente vai ver que a média 377, que é a média cinza aqui, ó, ela é a média referente à média 8,9 dos 5 minutos, exatamente a mesma posição, certo? Tá aqui a média 377 e a média 8,9 no 1 minuto é a 21 dos 5 minutos. Então, na mesma posição do 1 minuto, nós temos aqui uma entrada operacional. Preço abriu acima da 377, a tendência de alta. Fez a correção na média 8,9, certo? E exatamente na média 8,9 deu o sinal de compra. Foi um Arame Cross, porque tem um doji que faz o Arame Cross de fundo. Arame Cross de alta exatamente na zona de suporte, que é a 8,9 no 1 minuto. Então 1 centavo acima da máxima desse arame, eu fiz a entrada operacional, e 1 centavo abaixo da mínima, eu coloquei desse candle grande, que é quase um maruboso, 1 centavo acima da mínima dele foi o stop loss, pela nossa entrada do Trade System clássico. Então, a alavancagem inteligente, que permite a gente alavancar sem aumentar o risco, ou seja, meu risco é 0,3%, porém, eu alavanco até um certo ponto, e mesmo tendo um potencial de lucro alavancado, eu mantenho um risco. Essa é a nossa técnica de alavancagem inteligente. Porém, operando no 1 minuto, deu para entrar com 3.600, operando no 1 minuto, tem que usar a técnica de manejo de risco veloz, ou seja, calcular em segundo esses 3.600. Não pode usar a planilha, porque não dá tempo geralmente. Então, você até pode usar a planilha para confirmar, porém, você tem que calcular de cabeça e entrar de cabeça. E a técnica de manejo de risco veloz e a técnica de contingência das boletas foi uma implementação para permitir que esse trade system fosse executado. Então, fiz entrada operacional, eu estaria perdendo 0,3%. Nosso alvo é 1%, porque estatisticamente o preço ele tende a variar 1% para a entrada operacional desse trade system até o final da tendência. Geralmente faz tendências de 1%, variações, oscilações de 1%. Então, à medida que foi fazendo topos e fundos ascendentes, eu fui acompanhando o preço e também protegendo o lucro. Fiz a proteção de lucro nesse fundo confirmado, nesse fundo confirmado aqui também. Tá? Depois, quando rompeu esse topo, eu considerei aqui como um fundo confirmado. Ok? E o que acontece? Aqui parece que foi um fundo confirmado, mas não foi. Por quê? Eu tinha que ter feito pelo menos uma mínima menor do que esse candle e não fez. Fez esse doji, certo? Que coincidiu com sua mínima com a mínima do candle anterior, que é esse candle aqui, certo? Por isso que eu não coloquei meu stop loss aqui. Eu teria ganhado mais na operação, mas eu tive que seguir a regra dos topos confirmados. Agora, fez uma correção, chegou a fazer um pivô de baixo aqui. Dentro dessa onda fez um pivô de baixo e depois chegamos aqui a fazer um pivô de alta, porque rompeu esse topo e temos esse fundo aqui. E esse topo, rompimento desse topo, nós temos um pivô. Aqui é o fundo confirmado. Então aqui, a 37,59, eu protegi o lucro. E daí o preço voltou. E bateu no nosso stop loss. E lembrando que eu fiz o possível para maximizar o lucro, porque tem que maximizar o lucro. Não tem como eu adivinhar que o preço chegaria a 0,66%. 0,66%. Então eu fico até 1%. Quando chegar a 0,9%, eu seguro até dar 1%. Quando chega a 0,95, 0,96, eu já coloco minha proteção de lucro para 0,9%, porque às vezes não chega a 1% também. Daí pelo menos eu saio a 0,9%. Então isso é uma tática que eu utilizo também. Porém, é importante maximizar os lucros, porque
Se eu saísse antes, eu sairia no lucro. Mas muitos traders amadores, eles ficam com medo de perder lucro. Ou seja, ganhei aqui 0,26%. E de repente, sei lá, pode ser que o preço volte e me stope e eu vou perder todo esse lucro. Daí ele zera aqui. Sendo que ele poderia ter zerado onde eu zerei, que foi 0,50% com a alavancagem. Com a nossa alavancagem que a gente fez, deu 0,50% de lucro. Então, pessoal, é muito importante estar considerando a ideia de nunca sair da operação antes do seu alvo. O seu alvo é 1%, por exemplo, igual o meu. Então, você tem que ficar até 1%. Você tem que proteger os lucros, é claro, mas você tem que ter uma regra que tenha consistência estatística. Então, estes fundos confirmados, esta técnica de proteção de lucro que eu utilizo, ela tem fundamentos estatísticos. E também o processo de zerar o risco da operação, quando dá uma certa onda num certo valor, por exemplo. Nessa onda aqui, ó, desse topo até esse fundo traçando o FIBO, a retração de 61,8 está acima da entrada operacional. Quando fez isso aqui, eu zerei o risco aqui. E depois, quando fez o topo confirmado, o fundo confirmado no pivô de alta aqui, eu protegi meu lucro aqui, certo? Então, isso acontece também, tá? Porque isso também é usado no nosso trade system, porque o preço ele pode voltar e estatisticamente, quando ele rompe a 61,8 do FIBO, pode ser que ele stop ou consolide. Então, pessoal, nosso lucro aí ficou em 0,50%, com as taxas e emolumentos 0,42%, certo? Então, a gente teve uma lucratividade hoje e vamos então parar de fazer operações hoje. Parei de fazer operações hoje. Vale também salientar que depois de termos saído da operação, o preço ele voltou quase tudo do movimento que ele fez de alta. Ele voltou quase tudo. E aqui deu um outro sinal de compra, mas eu parei de operar, já coloquei lucro no bolso e eu parei de operar mesmo. Porque eu faço 3 tentativas por dia, porém o meu perfil operacional, quando eu ganho na primeira, eu paro de operar. A menos que eu ganhe, sei lá, 0,15% só, daí eu continuo operando. Mas 0,40% é uma boa grana, então eu parei de operar. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Então é comum e comprovado por pesquisas, pelo livro de Mark Douglas, também pelo livro do Mark Tyer. Eles comprovaram, e eu também comprovo praticamente a todo ano, vários alunos me consultando, porque devido a uma experiência traumática, eles possuem medo de errar. Então, pessoal, em muito ensinamento sobre psicologia do trader, muitas escolas ensinam corretamente, mas elas não te dão ferramentas para resolver esse problema do trauma, ok? Então, pessoal, uma experiência traumática é algo do passado, do qual você se lembra, que consequentemente leva você a se lembrar e consequentemente gera comportamentos e ações negativos que impedem você de maximizar lucros. Então, no módulo de PNL avançada, após você fazer o curso de trader profissional avançado, você vai estar fazendo o curso de PNL avançado. Nós temos aqui o exercício de apagador de erros do passado, certo? Esse exercício de PNL ele é muito poderoso pelo seguinte: primeiro, vamos considerar um corredor, um atleta olímpico corredor. Foi comprovado por pesquisas que ele se imaginando, lembrando você quando ele estava correndo numa certa competição, ele disparava os mesmos músculos e tinha as mesmas emoções que na vida real. Então a mente ela gera os mesmos comportamentos e emoções quando você está se lembrando de qualquer coisa. Então, se você tem uma experiência do passado, você se lembra, principalmente se você se lembra em detalhe, e essa experiência é negativa, você vai ter comportamentos negativos, você vai ter emoções negativas. Isso é inevitável. Então, o apagador de erros do passado, ele é um exercício muito poderoso e comprovado que quando você tem uma experiência no passado, quando você está começando a cometer o erro, certo? Você para e faz exercícios específicos utilizando programação neurolinguística, utilizando linguagem hipnótica ericksoniana, acessando todas as principais submodalidades, ou seja, você pode se imaginar corrigindo o erro, certo? No passado, porém, você tem que imaginar de uma forma bem aguçada, com muitos detalhes. Então, acessando todas as submodalidades no curso de PNL, eu uso todas as submodalidades para você. Eu guio você para você usar todas as suas submodalidades para você dar mais intensidade ao exercício. Consequentemente, os resultados são muito mais poderosos.
certo? Eu, por exemplo, cometia erros a nível social, de relacionamentos, né? Às vezes eu podia estar fazendo um seminário melhor, ou então uma palestra melhor, então se aproximando de uma pessoa que eu queria conhecer e eu não conseguia conhecer. Então, quando eu cometia o erro, eu usava esse exercício de apagador de erros do passado. Então, prestes a cometer o erro, eu usava a correção do erro, criando uma memória por cima daquele erro. Repetir o processo, porque não adianta você fazer o exercício uma vez. Então, se você comprar o meu curso, prepare-se, porque você vai ter que fazer exercício para ter resultados. Porque para criar o padrão mental, o comportamento automático, você precisa repetir os exercícios. Isso é comprovado. Então não adianta eu vir aqui falar de psicologia do trader e simplesmente você ouviu uma vez e depois vai embora e acha que vai ser o cara mais feliz no mundo e mais próspero. Não. Tem que trabalhar, tem que persistir, tem que fazer os exercícios e repeti-los sempre. Porque você tem que desenvolver o comportamento através dos exercícios que você quer e manter o comportamento, ou seja, você tem que fortalecê-lo. Então é necessário fazer os exercícios. Então alguns alunos meus, às vezes eles me consultam, tá? Falando sobre, eles têm experiências no passado, então eles têm medo. Então use esse exercício do apagador de erros do passado, pratique todos os dias. Porque memória é algo que você não pode apagar. Você vai se lembrar do que aconteceu no passado. Só que a maneira como você se lembra, a maneira como você representa, é que vai gerar os comportamentos que você quer. Então antes eu tinha problemas no passado, fortes, né, bem difíceis que eu passei no passado. E antes eu me lembrava, mas me lembrava de uma forma intensa. Consequentemente, eu tinha comportamentos negativos. Porque você já sabe, o que lembramos do passado vai gerar comportamentos da mesma forma que se a gente estivesse na realidade. Porque a nossa mente não entende isso. Ela simplesmente obedece a esse comando. Quando você se lembra, é um comando para você desenvolver comportamentos e ações na mesma sintonia. Então, hoje eu já me lembro das minhas memórias ruins, só que elas são pequenas, eu mal consigo enxergar nada, eu mal consigo ouvir o que está acontecendo direito. Então, é insignificante. Chega até me fazer cócegas as experiências do passado ruins, porque eu vejo que é engraçado hoje. A forma como eu me lembro hoje dessas experiências do passado são ridículas, então elas não fazem efeito negativo, apenas efeito neutro, entendeu? Eu fico neutro. Então você tem que transformar suas memórias ruins em memórias que geram um comportamento neutro, ou até bom. Se você conseguir fazer uma programação para ser engraçado, se lembrar daquela coisa negativa, vai ser poderoso para você. Então é importante você transformar suas memórias negativas em memórias, corrigindo os erros do passado que você cometeu. Então este exercício é muito poderoso mesmo, tá? Então os alunos que estão com esse problema aí, tá? Tem que fazer esse exercício, tá? Que tá com trauma do passado, que perdeu dinheiro, fazer este exercício a nível diário, certo? E quem comprar o curso Trader Profissional, prepare-se, pois você também vai ter que fazer exercícios a nível diário, senão não vai adiantar nada. Já vou logo avisando, não vai adiantar nada. Bom, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje, então a gente terminou no lucro, vamos continuar operando com disciplina e com entusiasmo, visando fechar o mês de dezembro, final do ano, aí, com um lucro de pelo menos 3%, que é a nossa probabilidade matemática da nossa estratégia operacional. E um abraço para todos, muito obrigado.